Oi, turma! Vamos para mais uma aula de Anatomia e Fisiologia e eu sou a professora de vocês, enfermeira Vanusa Ribeiro. Oi! Então, hoje vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório são vias aéreas, que são o caminho que o oxigênio faz do meio ambiente até a célula. É longo e se inicia pelas vias aéreas. Lembrando que as vias aéreas elas se dividem em superiores e inferiores. Nas vias aéreas superiores, são compostas pela cavidade nasal, cavidade oral e faringe. Quando falamos de vias aéreas inferiores, que elas são formadas pela laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Então, vamos para a anatomia. As fossas nasais são duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe. Elas são separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa denominada de septo nasal. Em seu interior há duas dobras chamadas de cornetos nasais que formam o ar artubilhonar. E assim, ela possui, gente, um revestimento que é dotado de células produtoras de muco e células ciliadas, que também é presente nas porções inferiores das vias aéreas, por exemplo, como traqueia, nos brônquios e também em porções iniciais de bronquíolos. No teto das fossas nasais, existem existem células sensoriais que é responsável pelo sentido do olfato. E ela tem as funções, de filtrar, umedecer e aquecer o ar. Então, quando se pergunta para vocês qual é a função, das fossas nasais, as funções é de filtrar, umedecer e aquecer o ar. Não esqueçam. Então, a faringe. A faringe é um canal comum ao sistema digestório e respiratório e comunica-se com a boca e com as fossas nasais. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe antes de atingir a laringe. Então, laringe. A laringe é um tubo sustentado por peças de cartilagem articuladas, situado na parte superior do pescoço, em continuação à faringe. O pomo de Adão, saliência que aparece no pescoço, faz parte de uma das peças cartilaginosas de laringe. A entrada da laringe chama-se grote. Acima dela existe uma espécie de lingueta, entre aspas, lingueta, de cartilagem denominada de epigrote, que funciona como válvula. Na laringe, gente, quando nós se alimentamos, a laringe sobe e a sua entrada é fechada pela epigrote. Isso impede que o alimento ingerido penetre nas vias respiratórias, ok? Na traqueia, a traqueia já é um tubo de aproximadamente 1,5 centímetro de diâmetro por 10 a 12 centímetros de comprimento, cujas paredes são reforçadas por anéis de cartilaginosos, bifurca-se na sua região inferior, originando os brônquios, que penetram nos pulmões. Traduzindo isso tudo, o seu epitélio de revestimento de muco ciliar, eles aderem nas partículas, digamos assim, de poeira e de bactéria presente na suspensão no ar inalado, que são posteriormente varridas para fora, que isso ele é varrido graças ao movimento dos cílios,
e engolida ou expelida. Pulmões. Os pulmões humanos, eles são órgãos esponjosos com aproximadamente de 25 centímetros de comprimento, sendo envolvido por uma membrana serosa denominada de pleura. Nos pulmões, os brônquios ramificam-se profusamente, dando origem a tubo cada vez mais fino, os bronquíolos, que, na verdade, é um conjunto altamente ramificado de bronquíolos que é chamado de árvores, né? Que é a árvore respiratória. Cada bronquíolo termina em pequenas bolsas formadas por células epiteliais achatadas, que chamamos de tecido epitelial pavimentoso, que é recoberto por capilares sanguíneos, que é denominados de alvéolos pulmonares. O diafragma é a base, né, de cada pulmão, apoia-se no diafragma. É um órgão musculoso membranoso que separa o tórax do abdômen e ele é presente apenas em mamífero, promovendo juntamente com os músculos intercostais os movimentos respiratórios. E ele é localizado logo acima do estômago, o nervo frênico, e ele controla o movimento do diafragma, né? Como eu já falei da anatomia, agora eu vou falar sobre a fisiologia. Então, a respiração, ela é um processo biológico através do qual ocorre a troca de oxigênio e gás carbônico entre a atmosfera e as células do organismo. E assim, ele possui dois componentes, que é a ventilação e a perfusão. A ventilação já é um processo mecânico através do qual o ar rico em oxigênio entra pelas vias aéreas até os pulmões e o ar rico em dióxido de carbono, ele segue um caminho inverso. Já a perfusão, ele consiste na passagem do sangue pelos capilares alveolares pulmonares para captar o oxigênio do ar alveolar e liberar o dióxido de carbono para ser excretado. Entendeu? Então, vamos falar de ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar, ela é dividida em duas fases, a inspiração e expiração. Durante a inspiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles se contraem, fazendo com que o diafragma se rebaixe e se retifique e a caixa torácica aumente de volume. Lembrando que durante a expiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam, né? Fazendo com que o diafragma se eleve e as costelas retornem à sua posição original. Com isso, gente, o volume da caixa torácica, ele diminui e o ar é forçado para fora dos pulmões e das vias aéreas. A inspiração, no caso, ele é um ato ativo e que requer contração muscular, enquanto a expiração é um ato passivo. Que assim, este mecanismo de ventilação, ele é automático e é realizado com frequência de 12 a 20 movimentos por minuto por um adulto em repouso. E esta frequência chama-se de frequência respiratória. E a perfusão, ele consiste na passagem do sangue através dos capilares pulmonares. Os capilares pulmonares estão em íntimos contatos com os alvéolos pulmonares e, consequentemente, com o ar alveolar. O sangue venoso, ele chega aos capilares pulmonares e libera dióxido de carbono e capta oxigênio do ar alveolar e se transforma em sangue arterial rico em oxigênio. E assim, esta troca de dióxido de carbono por oxigênio nos pulmões é chamada de hematose. Então, o que é hematose? Nunca esqueça, hematose é a troca de dióxido de carbono por oxigênio nos pulmões, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula
e a nossa próxima aula será falando sobre o aparelho circulatório.